Como que eu curei o meu coração após uma separação trágica e consegui encontrar novos propósitos para minha vida. Oi, centelha. Hoje você vai tomar um cafezinho comigo e eu vou contar essa parte da minha história e como que eu consegui dar a volta por cima. Gente, aqui tá um dia muito friozinho, bem gostoso para tomar um café. Tá uma delícia. Bem, eu fui casada com esse meu ex-marido por em torno de 6 anos. E quando a gente decidiu ter a nossa primeira filha, que foi planejada, a gente já estava junto já fazia o que, uns 5 anos. Eu fazia faculdade, ele trabalhava. E minha mãe pedia muito um neto, a mãe dele pedia muito um neto, e ele falava para mim que o sonho dele era ser pai. Pedia muito. Os amigos dele, de longa data, já estavam tendo filhos, casados e tudo, e ele ainda não tinha. E aí ele começou a fazer essa comparação da vida dele com a vida dos outros e pedir por um filho. Nessa época eu era muito ingênua, sabe? Eu demorei para quebrar essa ingenuidade que tinha dentro de mim, sempre querendo agradar os outros, sempre querendo fazer tudo pelos outros e me colocando sempre de lado, minhas necessidades de lado. O que aconteceu? Nesse casamento eu sempre colocava de imediato, em primeiro lugar, ele, as necessidades dele e as vontades dele, e obviamente eu acabei engravidando. Não que eu não quisesse, esse desejo até tinha sido despertado dentro de mim. Esperar o avião passar. O desejo até tinha sido despertado dentro de mim. Só que eu estava cursando faculdade, a gente ainda não tinha casa própria, morávamos de aluguel, tinha, assim, nós dois juntos tínhamos uma vida boa. Só que uma criança é um gasto a mais. E a gente não tinha esse planejamento, entende? Financeiro. Então começamos comprando enxoval e tudo. Eu fui engravidar dele só quando eu parei para pensar que não era hora. Que incrível, né? A gente ficou um ano inteiro tentando e nada. Eu tomava anticoncepcional injetável. E aí quando eu parei para pensar, para me questionar até se eu ainda queria estar com ele, eu já estava grávida. Então isso é muito, eu paro para pensar e é muito estranho, né? Quando eu estava repensando a relação, repensando os meus objetivos de vida, é que eu fui engravidar. Bom, mas veio com saúde a minha primeira filha, graças a Deus, muito amada, muito querida. E logo depois, em seguida, veio a Dara. Só que aí a gente já estava estremecido. O nosso financeiro já estava abalado, porque eu tinha parado de trabalhar por causa da saúde, e aí contando só com o salário dele. A Dara nasceu e ele não quis que eu voltasse de imediato para o mercado de trabalho, e eu atendi. Aí o que acontece? Eu fiquei em casa, fiquei depressiva, pós-parto só em função da casa, só em função dele. Não tinha nada que tirasse a minha mente daquilo. Então eu acabei adoecendo fisicamente, emocionalmente. E foi aí, nesse exato momento, que ele começou a ter um caso com a colega de trabalho. Colega de trabalho que, por incrível que pareça, tem o mesmo nome que eu. Até hoje, eles estão juntos. A gente se separou, foi muito triste, muito difícil, e ele foi viver com ela, constituiu outra família. E como eu lidei com tudo isso, né? Foi bem difícil. Eu lembro da dor que eu senti. A gente
tinha recém se mudado para outra casa, uma casa maior, né? Uma casa com 2 quartos, um quarto para as meninas e outro para a gente. Aparentemente estava tudo bem essa casa, né? Era boa de iluminação, estruturalmente era tudo bom para nós ali. Tinha o nosso espaço dividido, tudo certinho. Só que aí ele começou a mudar a personalidade dele. Eu percebi que ele estava mudando aos poucos. E aí a gente logo sente a pulga atrás da orelha, né? Ele tinha parado de contactar os amigos antigos dele e começado a fazer novas amizades no trabalho. E essas amizades do trabalho queriam que ele tivesse a vida de solteiro. Tanto é que várias vezes, antes da separação e antes da traição, ele me deixou sozinha e foi festar com os amigos. Pediu o carro emprestado para a mãe dele e foi festar com os amigos. Ele estava brigado com a mãe dele nessa época, ele foi, levou nossa filha caçula lá para fazer chantagem emocional, para a mãe dele ceder, né, às vontades dele, aos caprichos dele, e ele conseguiu sair de lá com um carro, né? Pediu o carro dela emprestado e depois logo ela deu entrada num carro para ele, que ele ficou um bom tempo com esse carro. E ele alegava que esse carro era para ajudar em casa, na família, fazer compra no supermercado. Gente, eu fazia compra com um barrigão desse tamanho. Voltava para casa cheia de sacola, carregando bicicleta. Nossa, eu passei muita dificuldade. E ele, em momento algum, a gente passou necessidade, em momento algum, ele chamou a mãe dele. Eu pegava e falava para ele, né? Olha, por que você não faz as pazes com a sua mãe? Apresenta a nossa filha, leva lá. E diz que a gente está precisando de ajuda nesse momento. Não, orgulhoso até o fim, eu não quero nada daquela mulher, eu não quero nada dela, não quero nada dela. Mas quando ele conheceu a Dita, né, a Dita Cuja, ele chamou a mãe dele para dar banho de loja nele, trocar todas as roupas do guarda-roupa, comprar perfume, dar carro, tudo isso. Então, né, eu fiquei pensando, né, nossa, quando era pra gente, família dele, ele não quis ir. Agora, quando foi pra ele, pras necessidades dele, pra vontade dele, pro capricho dele, ele foi pedir ajuda da mãe, né? E eu passei, olha, uns 2 anos de bastante dificuldade com ele, né? Porque logo que eu saí do trabalho, começou os caminhos a se fechar, né? A ter mais dificuldade financeira. Enfim, vou pegar mais um golinho de café aqui, porque esse vídeo vai ser longo. E aí, quando foi para atender as necessidades dele, ele resolveu ir pedir ajuda da mãe, né? Que engraçado, né? Eu tirei várias lições de toda essa história que eu vivi com ele, vários aprendizados. É claro, né? Depois que a poeira baixou e o sentimento foi embora. Então ele foi e pediu essa ajuda para a mãe dele, alegando que era para nossa casa, para nossa família, mas não, era para se mostrar para a amante. E eu fui reparando que em questão de poucas semanas a personalidade dele tinha mudado assim. Um desses novos amigos dele foi na minha casa com ele, né, que ele trouxe para conhecer nossa casa lá. Conheceu nossas filhas, falou assim: ai, que filhas lindas que vocês têm, que família bonita que vocês têm, né? Família bonita que vocês formam. Foi a primeira pessoa a falar para ele que ele deveria me trair, que ele deveria dar uma chance para fulana, que ele deveria, porque quem começou com essa história foi ela. É claro que um não trai se 2 não querem, óbvio, mas ela que tinha entrado na empresa e
foi treinada por ele, que começou a dar essa abertura, que começou a dar essa brecha, que começou a se mostrar interessada. Ele só foi e aproveitou a oportunidade. Ela que deu início a tudo. E aí ele, como treinando ela, conseguiu ter mais esse acesso, essa intimidade com ela, porque eles ficavam mais tempo juntos, né? Ele estava treinando ela, que ela era funcionária nova. E aí eu penso, empatia zero, sororidade zero dessa mulher. Porque, poxa, sabia que que o homem era casado, sabia que eu tinha acabado de ter bebê, que ainda estava no pós-parto, no resguardo, tudo, e estava ali se mostrando e dando em cima de um cara casado que tinha acabado de ter filho. Eu fico pensando como as pessoas têm a capacidade de ser tão monstruosas, de serem tão frias, né? Eu jamais faria isso com ninguém. Tanto é que eu nunca fiz e sempre tive oportunidade, porque, claro, sempre tem. Oportunidade sempre tem de você tomar as decisões erradas. Aí vale você ter a consciência na tua vida e escolher que caminho você quer seguir. Você quer escolher o caminho errado ou você quer ser uma pessoa idônea, uma pessoa correta? Aí ele foi, cedeu, o amigo também ajudou, mas não que não tivesse vontade da parte dele, mas tinha vontade também. Mas ele cedeu e foi. Ele só ficou na dúvida entre sair de casa definitivamente para ficar com ela ou ficar comigo, porque ele não conhecia ela o suficiente, estava apaixonado, era uma paixão, era uma coisa nova. E ele já sabia que era fácil de lidar, né? Que eu fazia todos os caprichos dele, as vontades dele. Então ele já sabia que era fácil de lidar comigo. E nessa época eu estava quase me formando já. E o salário de professor na minha cidade era excelente. Então ele estava pensando a questão do salário meu que eu teria no financeiro, né? Por isso que ele não saiu de casa de imediato. Ele estava pensando quem favoreceria ele mais antes de sair de casa. E aí acabou que um certo dia, um sábado, estava meio chuvoso, ele não estava trabalhando, ele tinha pinado cedo para a estrada dizendo que ia na casa de um amigo fazer uma torta lá para ele e ia trazer um pedaço para mim, quando na verdade era para ela, né? Ele ia sair com ela. Até foi na casa desse amigo, mas ele ia sair com ela. O que acontece? Eu comecei a mandar mensagem para ele, dizendo que a fralda tinha acabado e que eu precisava que ele viesse para casa para ir no mercado comprar fralda para minha filha, a caçula. Ela estava sem fralda. Ele visualizava a mensagem e ignorava. Eu ligava, ele ignorava. Aí até que parou de chover, eu peguei o carrinho, botei a caçula e botei a bebê e fui no mercado com as duas no carrinho. E aí quando eu estava na esquina de casa voltando, ela passou com o carro bem devagarinho para que eu visse realmente ela dentro do carro, para que eu visse a placa do carro. E quando eu vi aquilo, claro que meu mundo desabou, né? Para mim tava tudo confirmado então, né? Que ele tava realmente com uma amante, que ele tava saindo com outra pessoa. Nisso eu perguntei várias vezes para ele, dei oportunidade dele me dizer a verdade, dele me contar, dele sair de maneira limpa, né? Dizer, não, eu não te amo mais, me apaixonei por outra pessoa, quero ficar com essa pessoa. E ele não fez isso. Ele continuou negando, dizendo que era outras situações, que era problema familiar, que era estresse do trabalho, por isso que ele estava diferente. Tentando me iludir, tentando me enganar. Aí quando eu cheguei em casa, tava lá o prato de comida, e ele falou bem assim pra mim, eu vou deixar aqui e eu emprestei o carro pro fulano de tal. O fulano de tal foi resolver um negócio com o nosso carro
e daqui a pouco ele passa aqui me buscar. Aí eu peguei e falei assim, daqui a pouco ele passa aqui me buscar e a gente vai no mercado. Aí eu peguei e falei assim pra ele, fulano de tal, eu acabei de voltar do mercado com as meninas e na esquina o que eu vi não foi um fulano de tal, não foi teu amigo, foi a tua amiga. Eu vi quem é que tava dentro do carro, eu vi. Aí nisso ele já começou a gritar. Ele tinha bebido, tá? Tinha bebido na casa do fulano de tal. Começou a gritar comigo, dizer que eu merecia tudo aquilo e muito mais. Que ele não tinha se arrependido, que ele faria tudo de novo. Se tivesse oportunidade, ele faria tudo de novo porque eu merecia aquilo. E aquilo me machucou muito, sabe? Me rasgou por dentro ter escutado isso. Que eu merecia ser traída daquela forma, que eu merecia. E ele falou assim pra mim, a tua família é família de gente boba, família de gente tola, família de gente que acredita nas pessoas. Ele usou isso como ofensa, tá? Você confiar em alguém é ser bobo. Olha que nível a pessoa tem de trambicagem, né? Que nível de trambicagem a pessoa tem. Aonde que ele cresceu que ser verdadeiro, ser honesto, é ter defeito? Onde? É um defeito ser honesto? É um defeito acreditar nos outros? Defeito é quem é sem vergonha, quem é mentiroso, quem é trapaceiro. Isso sim é que é defeito. Mas enfim, ele pegou e falou essas coisas pra mim horríveis, falou que eu merecia tudo isso. E olha, nesse dia ele quase me bateu. Ele quase me bateu. Ele pegou e levantou a mão pra mim. Ele viu que ele ia passar dos limites e ele ia me bater. Aí ele saiu de casa, batendo a porta, no pinote, foi pra estrada. Nisso, eu tava arrasada por dentro, né? Eu fui pro quarto, peguei as coisas dele, rasguei todas as revistas, as coisas que ele colecionava. Rasguei tudo. Tudo que eu podia, quebrei coisa dele. Peguei as roupas dele, assim, juntei tudo no saco, peguei e botei pra fora de casa. Deixei lá na frente de casa. E nisso já chamei o chaveiro e pedi pra trocar o tambor da porta para que ele não entrasse. Trocasse a fechadura. Trocasse a fechadura do portão, trancasse a fechadura da porta. Que se ele decidiu por ter uma amante, ele que fosse morar com a amante. Ele não foi de imediato morar com ela, ele ficou um tempo na casa do pai dele até esfriar a poeira e foi morar com a dita. Só que nesse meio tempo, financeiramente, eu não estava bem, porque eu não tinha trabalho, não tinha salário, ele tinha deixado o armário vazio. Eu estava revivendo uma história que a minha mãe tinha vivido. Uma separação na qual o homem sai, deixa o armário todo vazio e vai. Simplesmente sai com a roupa e vai ser feliz. Eu não tinha condições de ficar sozinha, de tão emocionalmente abalada que eu tava. Fui pra casa da minha mãe, mesmo trocando chaves e tudo, eu não consegui dormir em casa. Aliás, eu fiquei dias sem conseguir dormir. Só chorava. Era tanta dor que eu só conseguia chorar. E aí, eu fui dormir na casa da minha mãe. Obviamente, a minha mãe não me queria lá com 2 crianças, né? Fiquei pouco tempo. Então, ela me ajudou a achar uma kitnet pra mim, me colocou lá, me jogou nessa kitnet lá no fundo do bairro mais pobre da cidade, que foi a mais barata que eu achei, R$500. Era um quartinho bem pequenininho. Olha, eu tive sorte de ter uma sogra nessa época que me ajudou muito.
Ela foi lá e disse, não, eu não vou deixar tu aqui sozinha. Eu sei que tu não tem condição emocional de ficar com 2 crianças sozinha, passando por toda esse luto que tu tá passando. Ela pegou e me levou para morar com ela. E nos 2 anos que eu morei com ela, eu aproveitei para refazer minha vida, já que eu não estava pagando aluguel. Eu paguei minhas dívidas, terminei minha faculdade, me formei, comecei a juntar dinheiro para comprar meu carro. E foi assim. E é claro, me apegando muito com a espiritualidade que tinha dentro de mim. E é claro que foi nessa época que o tarô entrou na minha vida. O tarô entrou na minha vida nessa época. E foi aí que eu comecei a trabalhar a minha espiritualidade, a ter força. Eu focava toda a minha energia no trabalho, toda a minha mente no trabalho, porque eu não queria nem pensar na traição, no abandono, em tudo que ele tinha feito de ruim para mim e para as minhas filhas, porque não foi só para mim. Ele abandonou elas. Ele não queria nem ver, não queria nem saber, e dizia que as filhas eram minhas e eu que me virasse. Então tá. E foi assim que eu fiz. Me virei. Fui fazer minha vida. E hoje eu paro e eu penso assim, e eu agradeço a Deus por ter tirado ele da minha vida. Eu sofri muito com a perda, sofri, porque saiu de uma maneira inescrupulosa da minha vida, indecente. Eu dei várias oportunidades. Quando eu comecei a namorar com ele, eu falei, olha, a partir do momento que um não quiser mais, vamos conversar. Nada de traição. Eu não aceito isso. E foi bem o que ele fez, né? A partir do momento que não deu, a primeira coisa que ele fez foi trair, em vez de falar a verdade para mim. Então, eu penso que foi um livramento ter tirado alguém assim da minha vida que só me atrasava. Alguém que não me via como ser humano, não me via as necessidades. Tóxico, narcisista. Graças a Deus. Foi-se essa pessoa da minha vida, graças a Deus. Eu não estaria aqui hoje do jeito que eu estou se ainda estivesse junto com ele, com certeza. E depois desse processo, esse foi o pontapé inicial para eu me achar na minha vida. Para eu começar a olhar mais para mim, para as minhas necessidades, para eu querer curar o meu emocional, para eu querer me resgatar, sem ficar o tempo inteiro atendendo a necessidade alheia, vivendo só em função do outro. Eu comecei a buscar, a entender em pequenas doses de entendimento e compreensão de amor próprio. Entender que eu sou merecedora, entender que eu sou luz, entender que independente do que eu faça pelo outro, do que eu ofereça para o outro, eu sou digna de ser amado, só pelo fato de eu existir. Entende? Então foi um processo que levou anos, mas no fim existem bênçãos disfarçadas dentro de uma coisa que a gente acha que é ruim, que é uma tragédia, e na verdade não é. Na verdade não é. Ele ter saído da minha vida, no início eu pensava que era uma tragédia, ter virado mãe solteira, ter perdido o pai das minhas filhas, porque desde então ele nunca foi presente na vida delas. E eu pensava que tinha acabado aquele sonho de ter uma família, quando na verdade não, era só o início de um novo ciclo, o início de uma nova jornada. Aquilo que a gente acha que é o fim, na verdade é um novo início. É claro que desapegar do passado dói, porque o passado, né, é o conhecido, é o que você já sabe que tem ali, o resultado de sempre, aquela mesma coisa para te oferecer. É difícil a gente começar uma nova jornada,
Por isso, quando a gente não quer desapegar de uma coisa, vem a espiritualidade, o universo e o obriga aquela coisa a sair da nossa vida. Esse fato da minha vida me lembra muito a carta da Torre no tarô. Porque a carta da Torre fala de algo vindo de fora, agindo, desestabilizando, desestruturando tudo aquilo que não serve mais, para que depois a gente reconstrua tudo em um alicerce novo, em um alicerce firme, naquilo que é verdadeiro, para que seja tão forte que não possa mais ser destruído. E o que a gente pensa que é ruim, na verdade é bom. É um agir espiritual na tua vida, tirando tudo aquilo que não te serve, tudo aquilo que te atrasa, tudo aquilo que não combina mais com a tua energia. Então, muitas coisas a gente vai passar nessa jornada de vida pensando que é uma tragédia, mas na verdade é um livramento. E você só vai enxergar que é um livramento depois que você já estiver de fora da situação, depois que a dor tiver passado e que você já estiver curado desse luto. E foi o que aconteceu comigo. Eu só consegui enxergar que foi um livramento, que foi uma tirada da espiritualidade, depois que já tinha curado toda a dor. Porque quando ainda estava doendo, eu pensava que eu que tinha sofrido uma grande perda. Quando na verdade não foi eu que sofri uma grande perda. Então, é sobre isso esse vídeo. É sobre ter paciência também consigo mesmo. Processo de dor, eu queria acordar no dia seguinte já sem sentir mais nada, sem ter vontade de chorar, sem sentir o coração dolorido. Algumas pessoas se restabelecem muito mais rápido que a outra, cada um tem o seu tempo ali de cura, né? Eu demorei. Da maneira que saiu da minha vida, eu demorei. E foi um processo assim de meses tentando me curar. E tendo paciência comigo mesmo, tendo paciência com a minha dor, tá? E eu espero que se você esteja vivendo nesse momento algo que esteja te desestabilizando, algo que você acredita que seja uma tragédia na tua vida, na verdade não é. Na verdade, é o início de um novo ciclo. Tenta entender isso, que é o início de um novo ciclo. E às vezes ele vem dessa forma, desestruturando o velho, para que o novo possa surgir. Muito mais firme, muito mais sólido e, acima de tudo, verdadeiro. Tá? E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que, se você se conecte comigo, se você se conectar com a minha história, não deixa de comentar, não deixa de se inscrever no canal. Centelha Divina, eu espero você aqui no próximo vídeo e agradeço por ter ficado até o final. Agradeço. Que a sua centelha brilhe cada vez mais, assim como a minha também está aprendendo a brilhar cada vez mais. Que nós possamos brilhar cada vez mais, seguir esse caminho verdadeiro juntos. Tchau e até o próximo vídeo.